Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui orgulhosamente na Brasa Editora, que é uma grande inspiração para Mistifório, e a gente fez questão de viabilizar esse super crossover saindo de São Paulo e vindo para cá, justamente porque a gente adora esses simbolismos de história, né? Então a Brasa é uma editora que a gente sempre se inspirou. E é muito importante para a gente estar aqui para fazer esse lançamento. É, e ainda mais um quadrinho tão importante no Dia Internacional das Mulheres, aqui com Svetlana, uma das participantes da nossa revista, que é uma revista que tem um elenco inacreditável, que inclusive amadurece a Misto Frio, apesar do nome, tá? Mas é uma revista que a gente tem muito orgulho e é muito importante para a gente estar fazendo esse lançamento aqui. A editora está completando agora um ano de vida e esse oficialmente também é o primeiro lançamento da editora esse ano. Então a Misto Frio, ela, na primeira edição, ela nasce como uma revista experimental. Mas na segunda edição a gente entendeu que ela é mais uma revista de disputa e de conceito do que necessariamente de experimentações na linguagem. Então o experimento acaba sendo os temas que a gente vai abordar para tentar causar algum tipo de debate público. Afinal, é isso que a gente quer fazer com o quadrinho. Então a gente está muito mais preocupado, e a gente descobriu isso com essa edição, em confrontar o público se for necessário. Então a gente trouxe a Ana Clara de Oliveira Silva, que fala do papel da doula, de violência obstétrica, que também é um tema muito difícil de debater, que a gente encontra resistência, principalmente no meio masculino, que não entende absolutamente nada do corpo feminino, as mudanças que acontecem no nascimento, às vezes, do próprio filho, e não se informa e no processo da doulagem é isso que acontece, né? A maior dificuldade, a resistência, muitas vezes vem do marido. Então a mulher precisa aprender tudo sozinha, tem que saber todos os processos sozinha e tem que tomar todas as decisões sozinha. Então, num momento onde você vai parir, que você entra num modo que até as doulas brincam, que é um modo animalesco, né? Porque você está ali cheio de hormônios, você só está pensando em colocar o neném para fora, que você precisa às vezes tomar uma decisão importante, você precisa do teu companheiro para respeitar aquilo que foi acordado num plano de parto. Então é um tema que você chegar para uma pessoa e falar assim, então, pode ser que você sabe sua história de nascimento? Você sabe como se seu pai estava presente na hora que você nasceu? Você sabe como foi? Se teve alguma intercorrência? Que às vezes, muito da nossa vida, a gente não, às vezes nem imagina, vem desse momento. Outro assunto que a gente trouxe foi essa parte da revista foi ilustrada por mim, nessa parte da Ana Clara. Então, se vocês forem reclamar, reclama só da ilustração, tá? Aí a gente também trouxe um conto da Bernadette Lopes, que fala muito sobre... Ela trouxe pra gente um conto que fala sobre o desejo que ela teve com um pintor que foi pintar a casa dela. Ela achou o pintor sensual, mas esse conto foi escrito há 40 anos atrás. Na verdade, assim, não é tão preciso, porque ela nunca registrou as datas, mas ela escreve desde sempre, e ela tem 73 anos, então esse conto ela estima que pode ter de 30 a 40 anos. Só que o que torna as coisas mais interessantes é justamente que, assim, olha o tanto de tempo que demorou para essa história conhecer um público, né? Então, isso, ainda mais falando no Dia Internacional da Mulher, a gente falando de uma mulher que segurou um conto, um simples conto falando sobre um desejo. É simplesmente um sentimento de tesão, que todo mundo sente. E ela não se sentia confortável para compartilhar sobre esse sentimento que ela teve, que todo mundo tem. Que foi ilustrado, esse conto foi adaptado e ilustrado pela Ana Valente, que é uma quadrinista nortista, que deu uma cara também muito... Ela fez um avanço, inclusive, né?
que ela pega esse conto da Bernadette, que é o pintor, e ela une com outro conto da Bernadette, que se chama Dona Leocádia, que dá nome ao, à história do quadrinho. E ela uniu, na adaptação, ela uniu essas duas histórias. Então, uma das histórias conta justamente sobre o papel que é desempenhado a mulher dentro do lar, e ela une com esse sentimento do desejo que ela teve pelo pintor, que foi uma adaptação brilhante. E a gente tem também um artigo de cinema escrito pela Luana Roldão, e que foi brilhantemente também ilustrado pelo Maurício, que fala sobre cinema brasileiro, mais especificamente do terror, e faz até um resgate histórico, né, sobre as produções brasileiras, que a gente tem muito... cheio de preconceitos e cheio de ideias formadas, às vezes sem nem ter visto uma obra sequer, e a ideia é justamente fazer esse resgate, principalmente usando o terror, né? E a gente tem, como sempre, como vai virar sempre um padrão nas Misto Frio, é trazer uma personalidade que a gente admira e que a gente tem um tema muito importante a ser debatido, e no caso dessa edição é a Svetlana, que é uma trabalhadora sexual, e que você vai falar daqui a pouco, e que a gente trouxe a Marina Chenkel, que ela já tem um trabalho que é o... Como chama? Me fugiu. E que ela também tem um quadrinho assim, muito interessante, que fala também sobre sexualidade. E, quando a gente bateu o olho, era a união perfeita que a gente queria fazer, e a gente conseguiu fazer essa união, e a entrevista também é uma parte ímpar das nossas publicações, que já está no hall de coisas que a gente se orgulha muito. Então, até queria passar para o Maurício para fazer uma apresentação e falar também da participação dele, especificamente da parte que ele assumiu como co-editor, e também dessa parte de cinema, que daí ele é o cara do cinema, e aí a gente vai falar especificamente com a nossa incrível convidada que está aqui do nosso lado. Loucura, né? Porque desde o primeiro primeira Misto Frio, né, que a gente vem aí coeditando junto, a revista trazendo mil e um assunto assim para debater, né? No primeiro a gente falou sobre comida, sobre luta de classes, sobre história, antiguidade, e aqui a gente tá essa segunda edição da Misto Frio tá mais delineada, assim, qual que é a temática geral da revista, que é sobre mulheres, né? Sobre a condição das mulheres, assim, basicamente. Então, nem fala uma entrevista sobre uma trabalhadora sexual, né? Que, aliás, a gente teve, assim, um puta privilégio, viu? Falar assim. Porque muita coisa também, até o Alexandre uma vez falou, né? A gente também quebrou a cara com as respostas da Lana, né? Porque tem muito senso comum que roda por aí. E o trabalho da Ana Valente, assim, incrível também, no conto da Bernadette, assim, o modo como amarra 2 contos numa história só também é sensacional. E a Luana, que traz ali o resgate histórico do cinema brasileiro, mas basicamente o cinema brasileiro de horror, que é muito, dentro da historiografia do cinema brasileiro, também é muito ignorado. Assim como a pornochanchada, né? Assim, cinemas mais frontais, mais enfrentativos, né? Assim, em termos de gênero, né? Ele não tem vergonha de assumir a sua identidade de um cinema de gênero, de um cinema de terror. Né? Então você tem ali Zé do Caixão, você tem os filmes de hoje também, muitos cineastas de terror produzindo, mas sempre às sombras, né? E ela traz essa leva nova de filmes de terror que veio recentemente, que geraram mais burburinho por estar mais em festivais, e que com a possibilidade do cinema de horror da gente falar das nossas próprias mazelas, assim como em qualquer outro país, né? E, enfim, pra mim é um privilégio ser coeditor dessa revista, que sempre o resultado geral assim é de dar orgulho. E
E, claro, como sempre, a cereja do bolo é a entrevista. Então, vou passar agora para nossa entrevistada, Svetlana. Ai, eu me tremo um pouquinho, porque para mim, por mais que não pareça, é difícil falar em público, né? Mas vamos começar falando, talvez, da minha primeira impressão, né? Porque eu sou uma trabalhadora sexual, faz 7 anos, trabalho exclusivamente com isso há 4, né? E durante esse tempo, a gente acaba passando por algumas situações e, às vezes, coisas comuns, né? Por exemplo, nenhuma marca quer se relacionar com a gente, porque a gente se relaciona explicitamente, diretamente com sexo. Então, que marca que alguma hora colocar uma trabalhadora sexual, seja mais famosa, né? Por mais famosa que seja, quem que vai querer estar atrelado a isso? Então, normalmente, as marcas, empresas que vêm falar com a gente são, por exemplo, de artigos sexuais, né? De brinquedos. E um belo dia, eu estava no meu e-mail, né, fui checar meus e-mails pela manhã e vi um e-mail de uma editora Mistifório e não sei o quê, porque a gente queria fazer um projeto com você e pipipi, popopó. Aí a primeira coisa que eu pensei, que eu já falei uma vez, foi, ok, eu acho que é um golpe, né? Eu tenho certeza que eles estão falando isso pra mim, e aí eles vão falar, não, por apenas não sei quanto a gente te publica. E eu pensei, vamos ver até onde vai, né? E aí, enfim, a gente foi conversando, o Alexandre, inclusive, mandou os títulos que eles já tinham, né, a proposta da própria editora, que é isso, é disputar alguns campos, né? A gente precisa disputar. E, nossa, eu me senti tão honrada, assim, porque justamente pelo que eu falei, as pessoas não querem se relacionar com a gente. E estava alguém disposto a ouvir uma trabalhadora sexual, mas principalmente não simplesmente ouvir e fantasiar sobre, mas uma entrevista, sabe? Em que queriam falar com a gente, comigo, né? E fugia de perguntas óbvias. Porque sempre também acaba sendo a mesma coisa. A sua família sabe sobre isso? O que eles acham? Você ganha muito? Sempre cai muito nesse misticismo do que é ser um trabalhador sexual, né? Então, as perguntas também foram porradeira para mim, sabe? Porque eu tive que virar e falar, eu não posso responder de qualquer jeito. Eu tenho que pesquisar sobre, então vamos lá, vai ter a minha percepção, porque não tem como a gente falar de uma experiência de qualquer tipo de trabalho sem ter a percepção do próprio trabalhador, né? Eu falei com pesquisadores da área, que são meus amigos, falando, tipo, tá certo. E as pessoas, inclusive, falaram, Lana, confia em você, você é uma ativista também. Né? Esse senso de colaboração quando alguém precisa falar sobre trabalho sexual, né? E de uma maneira responsável. Então, todo o processo, desde o envio das perguntas até a pesquisa que eu fiz, sabe? Inclusive, lembrei que acho que tu falou assim, serão 8 perguntas. Só que uma das perguntas tu deixou com o número duplicado, então foram 9. E aí eu virei e falei assim, não, eu respondo tudo. Eu vou responder tudo e você escolha depois. E eu vou acompanhar, né? Eu vou ler direitinho depois para ver qual que foi, inclusive qual que foi tirada, se é que foi tirada, né? Mas, enfim, também o processo de ver como que isso ia ser materializado, assim, qual que ia ser o desenho, quem que ia ilustrar a Marina. Meu Deus, ela mandou muito, sabe? Tem um desenho lá que, inclusive, a gente postou no Instagram, que ela falou, que vocês falaram, qualquer coisa que tu imaginasse, assim, que tu queria ser ilustrada, faça. E eu pensei, eu acho que eu queria, tipo, aquele meme, sabe? O mundo que os esquerdistas querem, e a mulher dando chicotada no cara enquanto ele trabalha. Eu falei, é isso. Acho que vai super combinar, sabe? E ela que já tinha uns desenhos também que, como ele falou, lidam com sexualidade, então, com um negócio meio BDSM, fofinho ao mesmo tempo. E eu, inclusive, passei para ela, mas, assim, eu não quero ser representada com apenas sexualidade, né? Porque já é também um negócio comum. Eu quero que você tenha liberdade de me representar, mas, assim, você entende, porque você também
de algum jeito, é uma trabalhadora sexual, porque você ilustra coisas eróticas, né? E a gente também não pode fugir da obviedade que qualquer um que está nesse meio também é um trabalhador sexual, seja a pessoa que fotografa, seja a pessoa que presta uma assistência, seja o ilustrador, que também passa os seus preconceitos, né? Porque também a área do desenho not safe for work também tem muita discussão, tem muita crítica, tem pessoas que são praticantes e querem também se expressar, enfim. E, no final das contas, né, voltando para a revista, para mim foi uma satisfação imensa, imensa poder tocar na revista pela primeira vez, que foi ontem, quando o Ale e o Maurício chegaram aqui e falaram, toma a revista. Eu falei, meu Deus, realmente aconteceu, sabe? Realmente existe um caminho aberto de pessoas que são do mesmo campo político que eu, né? E que entendem a minha luta, que entendem que é uma luta, né? Que é digna a luta. Não é porque eu trabalho com um determinado trabalho que não é um trabalho. Então, ver tudo, desde a primeira sementinha, que foi o e-mail, até ter o negócio nas minhas mãos, até o lançamento aqui, sabe? Que a Brasa também... Pô, Parcerone, eu nunca imaginei... Eu imaginei uma hora que eu ia entrar aqui, né? Mas demorou tanto tempo, porque eu virava e falava assim, eu sou uma pessoa tão... eu não sei se eu consigo conversar, sabe? E, pô, que felicidade também poder estar nessa oportunidade de toda uma colaboração, né? Seja do campo, seja dos quadrinhos, que também não é um tipo de literatura que eu estou acostumada, né? Eu venho também da literatura muito não ficcional, preto no branco. Então, poder aproveitar esse lado lúdico e, ao mesmo tempo, levar uma mensagem extremamente importante e que as pessoas abriram caminho para isso, assim, do mesmo jeito que eu espero, né? Que vocês vão se lembrar deste ano e deste lançamento como o primeiro da Misto Frio, sabe? Um que foi porradeiro, não sei o quê. Para mim, isso também vai ficar muito na memória, como a oportunidade que eu tive de alcançar outras pessoas, sabe? E também queria falar uma coisa que eu descobri hoje, né? Vixe! Que todo tempo eu pensei que quem tinha feito a ilustração da capa fosse o Alexandre. E eu pensava, caralho, o Alexandre mandou muito, nossa, ele é brabo e não sei o quê. Aí hoje eu descobri que foi o Maurício. Falei, Maurício, me desculpa por toda a injustiça. Não, colorista. É. Colorista sendo desvalorizado mais uma vez. Mas tudo bem, isso aí é outra luta, é a luta dos coloristas. E agora, só finalizando, já vou passar o microfone, né? Mas fala um pouquinho, Ale. Não, essa aí já é uma outra luta. A luta pelos coloristas vai ser muito árdua também. Mas assim, eu só queria enfatizar uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Eu não quero em nenhum momento falar assim, não, que a editora Mistifório, ela é assim, nós estamos trazendo a mensagem, porque nós que somos as pessoas que vai trazer esse tema. Na verdade, assim, a gente já tomou muito soco na cara, e aprendeu muito achando que a gente sabia das coisas e achando que... Sabe quando você descobre? Porque existe um momento que todo mundo passa por isso, que é assim, você descobre que o sistema de produção do qual você está inserido é um problema. Aí você fala, não, agora descobri tudo. Agora eu sou um baita de um revolucionário. E você fala, não, eu já sei, você não tem que me ensinar mais nada. E a gente foi aprendendo que você não sabe nada. Mas tem pessoas que sabem de suas... É óbvio que assim, as lutas têm um afunilamento que aponta para a mesma direção, sim. Mas tem pessoas que entendem de assuntos que a gente não vai entender porque a gente não está focado naquilo, a gente não está olhando direito para aquilo, não tem como em um processo de edição de um quadrinho a gente aprender tudo. Então quando a gente entendeu que o que a gente precisa fazer é se aliar e trazer para a linguagem que a gente quer comunicar. Pessoas que já entendem e já estão lutando há anos, né? É isso que a gente... Esse foi o que mudou a nossa chavinha, né? Tanto que a gente até, durante a comunicação, falou bastante que os primeiros confrontados pelas respostas foram a gente que tomou o primeiro socão na cara. Porque, é óbvio, assim,
a gente sabia que ia ser visto com desconfiança, e é natural. Primeiro que a gente é uma editora que nem tinha completado 1 ano de vida, então a gente nem tinha uma trajetória gigantesca para provar para você e provar, inclusive, para todos os autores que agora participam com a gente, que assim, olha, a gente não está aqui para te sacanear. Então, a gente já assumiu, inclusive, um risco inicial que a gente já vai mandar as perguntas que a gente quer. Então, quando a gente entrou em contato com você, a gente já tinha elaborado e discutido muito aquelas perguntas. Então, assim, eu não posso... Se eu falar, e aí, eu quero te fazer umas perguntas, você não sabe o que é, pode ser que ia cair naquela obviedade. Então, a gente estudou para fazer as perguntas. E você também falou que estudou e se uniu a outras pessoas também para elaborar as respostas. E isso é maravilhoso. A gente chegou num produto que usa de uma linguagem que a gente adora para falar de um tema que precisa confrontar o público igual a gente foi confrontado. E essa é a questão, né? A gente é muito inserido numa lógica de que a gente cancelou aí? Voltei a... Ah, tá. A gente está muito inserido nessa lógica no meio da arte de que o autor tem uma visão iluminada e superior, e porque é a visão dele é sempre individualizado. Só que se você for parar para pensar, não existe absolutamente nada na vida humana que não seja coletivo. Inclusive, se você for pensar na trajetória social que possibilita esse quadrinho estar aqui agora. Então, alguém cortou madeira, alguém coletou a celulose, alguém botou numa máquina e transportou aquilo, daí aquilo virou papel, e daí alguém trabalhando na impressão. Sabe, é uma cadeia de coisas que acontecem para isso ser materializado. Então, assim, não é só o papel do editor, do colorista e do quadrinista e tudo mais que faz aquilo acontecer. É toda uma cadeia de movimentações humanas para aquilo acontecer. E as pessoas estão vivendo realidades diferentes e tudo mais, né? Então não tem como a gente pegar e falar assim, essa é a minha visão sobre o mundo. Não, isso não existe. A sua visão sobre o mundo, ela é uma cadeia de acontecimentos que possibilita. Aí a gente entra no materialismo histórico dialético para os senhores comunistas de plantão. Mas isso é até interessante, porque a gente tem, como todo mundo já sabe, um horizonte progressista. Mas a gente encontra muita resistência da esquerda progressista no lançamento em toda a comunicação. Então, assim, de novo, como você enfatizou, e a gente vai enfatizar mais uma vez o agradecimento pela Brasa de abrir o espaço para a gente fazer esse lançamento, porque o que a gente enfrentou em todo o processo, desde a construção, da divulgação e tudo mais, isso foi muito semelhante em todo mundo. Ah, que legal que vocês estão fazendo isso. Mas na hora H não quer se associar, não quer botar no canal, fala meio que de... eu falei do tema aí, mas não vou ficar divulgando muito, sabe? Toquei no assunto, depois vocês não podem falar que eu não toquei no assunto. E a gente quer realmente construir obras que as pessoas militem não pela obra, mas pelo tema do que está ali. Então, às vezes, assim, beleza, você não precisa comprar o quadrinho, mas vamos debater sobre isso para que mais pessoas se interessem, e daí quem quiser se aprofundar, compra o quadrinho. Então, até, se isso não for te colocar em uma situação complicada, eu queria te falar até essa percepção de a dificuldade num campo progressista falar de um tema que era para ser uma coisa unânime. Porque se a gente vê quando a gente fala de moralismo no tema, é sempre o moralismo, o que ele é? Ele é uma não lógica. A gente até teve quando a gente estava no processo de divulgação, eu tive um debate aí que está no inbox, então não tudo bem, mas que a pessoa falou assim, olha, pelo ponto de vista que você está falando, se você for considerar totalmente a racionalidade, você está certo. E daí você nem leu o que está embaixo. Assim, na razão você está certo, mas assim, então o que vem depois não importa. É sempre uma visão deturpada, até coisas contraditórias. Eu queria que se você quiser falar sobre isso, a sua visão sobre essa contradição. Olha, é que a primeira coisa é que, na verdade, a unanimidade, acho que uma das únicas coisas que é unanimidade entre a esquerda e a direita, aparentemente, é odiar puta, né?
E aí o pessoal, pelo menos da esquerda, né, vem com aquele papo de tipo assim, ai, porque Marx e Engels e não sei o quê, porque, como que é? Lute contra a prostituição e não contra a prostituta. Só que na prática, quando você vai ver mesmo, os discursos são extremamente putafóbicos, eles atacam a nossa honra, atacam a nossa inteligência, atacam a nossa escolha de vida. Né? Porque quando as pessoas elas pensam, ai, que situação horrível, né? Que uma mulher tenha que se sujeitar à prostituição para ganhar dinheiro. Ué, mas eu me sujeitava, e eu falo isso abertamente, antes eu me sujeitava, esse era em um trabalho CLT, que eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, só que o trabalho que eu tinha que era não remunerado era aguentar assédio. E as pessoas vêm me falar, porque a prostituição objetifica, né? A prostituição explora, mas que trabalho não explora? E aí, poxa, a minha luta é justamente tentar chegar em um campo que às vezes abraça a gente, né? E tudo que é sexualidade, na verdade, é um assunto espinhoso, mas majoritariamente não abraça e tem essa postura de ser os mais revolucionários. Tipo assim, como assim? Eu sou revolucionário. O meu dizer está certo. Como assim você é mais revolucionário que eu? Às vezes, o ato mais revolucionário que a gente tem é admitir que a gente não sabe tudo. Né? E que a gente tem os nossos moralismos, que podem ser desconstruídos conforme a gente vai ouvindo, conforme a gente vai estudando, mas principalmente ouvindo. Porque também as pessoas ficam presas ai, porque lá em 1800, quando escreveram não sei o quê. Tudo bem, mas a gente precisa aplicar essas coisas. Quem sou eu para falar da vivência de um professor, se eu não sou professora? Quem sou eu para falar da vivência de um entregador de iFood? Né? Eu posso ser uma aliada deles, ouvindo a demanda que eles têm. Mas aí as pessoas normalmente não ouvem a prostituta, seja ela virtual, seja ela digital, seja ela num modelo híbrido, seja ela fazendo telesexo, porque hoje em dia os meios só se atualizaram, mas continuam mais ou menos o mesmo. Então, tudo isso para falar que é sempre uma resistência muito grande. Porque a gente mexe com o orgulho das pessoas, com o orgulho de um pessoal que se acha muito politizado. Mas, às vezes, o ato mais revolucionário é ouvir quem está lá dentro falando que nem eu converso com trabalhadoras que são de base, que são de rua. O próprio movimento das trabalhadoras sexuais, ele é majoritariamente nortista, nordestino, majoritariamente de mulheres pardas e negras que reivindicam o trabalho sexual como trabalho. Então, assim, por mais que tu tenha falado, é uma resistência muito grande, às vezes você dá murro em parede, porque você se machuca quando você tenta abordar esses temas. Ainda assim, é uma disputa que a gente precisa fazer. Né? Se não tiver, por exemplo, como eu, hoje em dia, felizmente, tem pessoas que chegam para mim e falam, porque eu sempre vi o que fulana, o que ciclana fazia, eu sempre vi essa postura muito liberal, sabe, que a própria mídia coloca, uma postura muito liberal em relação ao trabalho sexual, e finalmente tem alguém falando, né, da realidade, sabe? Que não é de total glamour, como as pessoas também gostam de fazer muito, né? Porque a puta do Cruzeiro, do Neymar, mas também não é de extrema exploração, né? É um trabalho precário, né? Mas, poxa, talvez o meio não seja a gente tornar ele menos precário. Então, enfim, talvez eu esteja falando muitas coisas e tu me perguntou a minha percepção, mas é muito isso, sabe? É a gente começar a dar murros e fazer as pessoas engolirem o que tiverem que engolir. Às vezes num quadrinho, às vezes vai ter um outro tema, cinema de terror, que a pessoa pode gostar de cinema de terror e se depara com uma entrevista com uma trabalhadora sexual. Nossa, eu nunca parei para ouvir uma prostituta, uma puta. Né? Às vezes também, não só em relação à minha entrevista, mas às vezes acaba vendo a minha entrevista, compra por conta da entrevista e vai lá e tem uma matéria sobre doulagem. Né? Uma matéria não, tem um conto sobre doulagem. A pessoa nunca parou para pensar. Eu mesma, eu pensei isso quando tu me falou, né, essa pergunta. Eu nunca me questionei como foi o parto da minha mãe. Talvez nem ela saiba, porque ela fez cesárea. Então, estava lá, anestesiada na hora, sabe? Ou, poxa, o conto
da Dona Bernadette, né? Que fala sobre sexualidade, né? E por mais que seja um conto que ela fez mais jovem, aborda ainda uma visão que ela tem de preconceito com ela mesma, porque ela não se acha no direito de sentir tesão. Por quê? Porque hoje em dia ela é mais velha, porque na época ela era uma pessoa que era casada ou era divorciada, ou enfim. É isso. A gente precisa continuar militando pelas coisas, né? Enfim, falei muita coisa, não sei se falei alguma coisa. Mas tu me deu o microfone, então é isso. Não, excelente. Sim, tudo é um trabalho coletivo e a gente... essa é a beleza de a gente entrar no mundo da edição de uma obra, né? Que você vai aprendendo com as pessoas que estão construindo com você e de repente você tem uma obra que introduz, às vezes, provavelmente não pela primeira vez, mas assim, que parece que é a primeira vez porque você não tem outras referências para perguntar. E a gente tem clássicos no quadrinho que abordam... tem quadrinho erótico, assim, mas é numa pegada bastante diferente, numa visão mais fetichista. E não que tenha algum problema, mas assim... Mas as análises são superficiais e aí quando a gente fala de análises, a gente fala de construção de perspectiva. E também é muito interpretativo. Ai, desculpa. E também é muito interpretativo, né? Porque por mais que tenha no meio contos e tudo, mas falando da entrevista, quando você assiste uma obra ou você lê uma obra de ficção, a gente viu, né, que não sei quando que vocês vão ver isso aí, mas a gente teve recente o caso do filme A Nora, em que as pessoas elas focam muito em uma coisa e que também o filme, ele não é que ele aborda a prostituição, né? Ele usa como plano de fundo, mas aí as pessoas enxergam de uma maneira superficial e talvez aí que esteja a magia e ao mesmo tempo é uma faca de dois legumes, sabe? A ficção te leva para um caminho lúdico, mas ao mesmo tempo, às vezes, você tem uma interpretação de determinada coisa que não é contemplado numa ficção. A ficção não vai lá e te explicar as coisas. Numa entrevista, acho que é o nu e cru, né? Não chega a ser um ping-pong, porque as perguntas e as respostas elas são mais completas. Mas é um momento de confronto direto com, às vezes, ideias que as pessoas têm. Às vezes com a percepção que elas têm, às vezes com o estudo que elas têm, sabe? De uma maneira direta. Tal pessoa que é tanto a Tupá também, a Tupá Guerra, na primeira edição da Misto Frio, ela é uma especialista falando sobre linguagens mortas. Quem é melhor do que ela para falar? Né? Enfim, eu te cortei, desculpa. Não, e isso é até interessante que... Nossa, fugiu completamente o que eu ia perguntar para você. Mas... Achei! Não, tô brincando. Mas assim, o que a gente sempre pensou na construção dessa parte da entrevista em específico é que assim, ainda trazendo isso, é a visão da entrevistada. Mas qual que é a questão? Não importa a nossa intenção como autores. O que a gente quer é promover o debate na sociedade. Mas o que a gente encontrou, às vezes, de muita resistência é: este jeito não é o suficiente, tem um jeito que é mais correto, e aí não se debate. Assim, às vezes, assim, é melhor que tenha alguém com uma visão que a gente nem gosta discutindo o tema para gerar o debate, mas o que acontece é que existe um apagamento, a gente não tem nem referência para ir... tanto que se citou o filme A Nora, as pessoas não sabem nem o que debater. Porque as pessoas querem, elas têm na cabeça assim: eu preciso falar alguma coisa ruim deste filme, mas eu não sei o que. Tem muita cena de sexo. E daí? Isso daí não faz parte da sua vida? Por que que... Desculpa. A personagem, a mina ganhou porque ela interpretou uma puta. Também tem essa que eu ouvi. E aí destaca-se muito, né, mais uma vez a putafobia.
Porque é isso, inclusive lá no NEP, o Núcleo de Estudos da Prostituição, que é a ONG que, inclusive, fez a parceria com a gente da Misto Frio, né? Conversei com as meninas também, peguei a história das meninas também para falar no meio. Mas lá mesmo a gente tem uma faixa que a gente usou numa marcha, que foi de promoção de uma peça que as gurias têm, né? Que é o Meretrizes. E lá está escrito: a tua luta feminista inclui o direito das prostitutas? E é isso, todo mundo é muito feminista, até chegar no assunto prostituição, né? Porque aí, não, como assim? A menina, ela fala que ela gosta do que ela faz? Ela fala que ela prefere isso do que um trabalho digno, do que operar num chão de fábrica? Ué, a prostituição é um chão de fábrica também, né? Tem trabalhadores lá, enfim. Não, e até você citou o NEP, e a gente conseguiu, inclusive, fazer uma doação de 42 unidades que o público que comprou o quadrinho, durante a pré-venda, tinha a opção de comprar uma unidade a mais para ser distribuída ao NEP. E a gente conseguiu 42. 42. Aí depois você vai levar a caixa. Aí você leva a caixa, tudo bem, né? Aqui a Mistfórum tem muitas qualidades, mas a coluna não é uma delas, tá? E eu até queria perguntar isso, né? Porque por mais que é uma entrevista com você, mas eu queria saber até pela sua militância no NEP, eu queria saber qual foi o papel do NEP nessas respostas. Se teve algum tipo de consulta, ou se você conversou, ou até qual foi a recepção de, gente, estou dando uma entrevista para um editor de quadrinho. Maurício de Souza, cadê? Que é isso? É Turma da Mônica agora. Qual foi a percepção? Porque, pra gente, qualquer coisa que a gente faz nos quadrinhos é uma coisa diferente, porque a pessoa, elas já tem super-herói Turma da Mônica. Então, eu queria saber esse ponto em específico. Eu tenho que fazer minha meia-culpa, né? Porque quando vocês viraram e falaram, tipo assim, vamos fazer um quadrinho, eu pensei, meu Deus, Maurício de Souza! Gente, eu falei que eu não tenho referência, né? Mas, assim, primeiro que elas ficaram muito felizes, porque é isso, a gente precisa alcançar outros lugares, né? E, enfim, primeiro que tem uma das perguntas lá que acho que vocês... eu já tô dando um pequeno spoiler, né? Mas nem tanto, calma. Que vocês falaram, tu quer alguma representação de alguma história que aconteceu e não sei o quê, papapá. E eu falei, eu preciso do NEP nessa, porque elas têm muito mais história do que eu. Afinal de contas, Porto Alegre, eu inclusive falei para vocês, é um lugar que tem muita luta política, né? Então, aqui é um dos pontos fortes, de uma organização forte do movimento de prostitutas, né? Aqui foi onde mulheres maravilhosas, que é a Tina Rovira e a Soila Mara, que a Tina foi a fundadora do NEP, e a Soila é uma prostituta que é também uma fundadora lá, né? Mas é isso, eu precisava de algum jeito, não só levar a militância que elas me ensinam, né, diariamente, todas as vezes que eu vou lá no NEP, que eu faço minhas intervenções, então, os pontos famosos de prostituição, como tem e vocês normalmente não sabem, porque vocês não estão lá, né? Mas tem a Borges de Medeiros, que é um lugar que tem ponto de prostituição, a Praça da Alfândega, o Mercado Público, só aqui no centro, né, que a gente fala rápido, que a gente faz... Enfim, tinha que levar a militância, né, falar o quão é importante a gente ouvir outras pessoas que já fazem uma jornada há muito tempo. Então, falar da história que tem lá, gente, tem lá, vejam. Mas, então, falar das histórias, tanto uma específica da Soila quanto outra específica da Tina, que são coisas que, às vezes, a gente olha e foram coisas do cotidiano, mas que, quando eu fiquei sabendo e depois quando eu contei, eu fiquei tipo, meu Deus, é uma coisa tão absurda, sabe? Tipo, é uma vivência que como que elas, como prostitutas, tiveram, sabe? E também, obviamente, passei para elas e falei, gente, eu falo que a Soila é minha mãe, né?
A gente vai também nas intervenções, tudo, e as pessoas falam, meu Deus, é sua filha, vocês são iguaizinhas. Eu falo, é minha mãe, gente. Então, mostrar para elas e falar, ó, eu preciso da aprovação de vocês. O que tiver de errado, eu mudo aqui. E elas falaram, não, tá bom, você é uma ativista. Mais uma vez, né, ter esse aval de pessoas que são históricas e falar, você é uma ativista, você tá certo no que você está falando. Ai, adorei aqui, ó, adorei o que você colocou da gente. Falar, meu Deus, eu me sinto não só inclusa com elas, mas levando a jornada delas para frente. Que, enfim, é um negócio que eu sempre falo, sempre. Se não fossem por elas, eu não estaria aqui. Tanto, sabe, o tanto de porrada que elas levaram, tanto psicologicamente quanto fisicamente, porque, por exemplo, as prostitutas foram as inimigas número 1 do Estado durante a ditadura militar. E Soila Mara foi uma prostituta na ditadura militar. Então, tem vivências que elas me contam, e às vezes também com tanta naturalidade, que não deu espaço para colocar, que eu falo, meu Deus, que isso tem que ser levado para frente. Eu tenho que estar lá, eu tenho que falar com as pessoas sobre, as pessoas têm que ir lá, a gente tem que incluir o NEP, sim, o nome do NEP, o quadrinho tem lá escrito NEP, sabe? Tem que levar para frente porque foi o que moldou, sabe? E eu, infelizmente, o pessoal da Mistifório chegou aqui numa sexta-feira, e sexta-feira o NEP não abre, né? E sábado as meninas também estão fazendo as coisinhas delas. Mas eu mal vejo a hora de poder chegar lá, sabe? E abrir e falar, gente, finalmente a gente tem em mãos, sabe? Olha aqui, tem a consultoria de vocês, sabe? Tem o quadrinho aqui escrito NEP, tem aqui a história de vocês também. Enfim, é tudo bem, para mim, impactante e um sentimento de orgulho, sabe? E aposto que para elas também, quando elas verem que realmente, tipo assim, ah, meu Deus, tem um quadrinho mesmo, vamos distribuir para as meninas lá, vamos em tal lugar dar para a menina, vamos em tal outro lugar para dar para a menina. Enfim, eu acho que vai ser muito bem recebido, sabe? Já foi desde o começo, mas agora tendo um negocinho lá para elas olharem e falarem, meu Deus, com certeza. E, inclusive, falando sobre isso, depois eu te passo a conta, né? Porque era um golpe, na verdade, desde aquele... E até, assim, fica o super agradecimento, porque, como a gente falou da dificuldade de encontrar apoios, fica o agradecimento ao NEP, fica o agradecimento ao Norte em Quadrinhos também, que deu apoio à revista. E também, um dos poucos podcasts que abriu as portas para fazer essa divulgação que você foi lá foi o Desencontros. Um abraço a vocês. Inclusive, tem o Maurício que é do cinema, hein? Ele devia estar aí sentado em algum momento. E fica o mega agradecimento para todas essas pessoas que ajudaram, de alguma forma, não a fazer exatamente essa revista acontecer, porque isso a gente já ia fazer de alguma forma, mas de trazer o debate e falar assim, não, aqui é um espaço onde vocês podem falar disso. Vocês podem falar de qualquer tema. E assim, e é interessante, se a gente trouxe, como você falou, né, um tema que é uma unanimidade entre a esquerda e a direita, isso já nos indica que qualquer tema que a gente precisar debater, a gente já sabe que existem e quais são as pessoas que estão dispostas a comprar esta briga, e essas brigas, né? Porque nunca é uma única briga. E então fica esse registro de super agradecimento. Até, Maurício, você está muito quieto, eu tô achando. Depois de ontem... A gente ontem estava aqui cantando um karaokê e o senhor Maurício estava cantando em japonês, Maurício. Eu quero o Maurício sem vergonha aqui também. Tem que... Algumas habilidades tem que mostrar, né? Quem sabe cantar em japonês. Alguma coisa tem que ter de habilidade aqui nessa vida. Mas assim, eu acho que uma das melhores escolhas que tive de trabalho artístico e político mesmo foi ter colado com a Mistifório, com o Alexandre, né? Porque eu vi a Mistifório surgir, na verdade, né? Eu falei, vou abrir uma editora, vamos colar? Eita, mas tipo, já meio na loucura. Mas assim, a gente não estaria aqui, sabe? Eu acho que são oportunidades, não é questão de oportunidades, é dar chance pra descobrir o mundo, assim, né? Porque é que nem eu falei, né? A gente descobre com a Tupá, a gente aprendeu sobre linguagem morte, sobre civilização, sobre
até teoria histórica, né? Tipo, nem não é porque é no passado que as coisas, que nem o famoso termo medieval, né? E muitas coisas eram muito mais avançadas na época medieval do que hoje, né? E com a Lana, assim, que a gente aprendeu muita coisa sobre questões, sobre trabalho sexual, sobre preconceitos bobos, assim, que estão enraizados no discurso do senso comum, que a gente tem que combater, porque a gente precisa. Porque superar o capitalismo não é só superar uma superestrutura, uma estrutura gigante, é superar as próprias consciências da gente mesmo. Então acho que é isso que é o mais importante, assim, dessa revista e de todo o trabalho da editora. Acho que é isso que é o que fica, né? E valorizem os coloristas, por favor. Porque, enfim, mas é isso. E não tão já cantarei também em japonês, porque eu estava muito bêbado nesse dia, então acho que tá tranquilo, tem que aproveitar. Mas enfim, esses dois aqui falaram que tinham que falar e não sei se tem muito a acrescentar. É só uma honra mesmo, tá aqui. Para finalizar, eu quero saber agora eu quero a verdade. Qual é o seu próximo quadrinho na fila? Para ler, quero saber se vai virar uma leitora de quadrinho. Dá uma chance. Então, primeiro, eu não sou leitora de ficção, eu não sou leitora de quadrinhos, né? Porém, contudo, todavia... Então, teve uma pressão aqui, cara. Sente a pressão, neném. Então, mas eu tenho uma obrigação moral de ler um quadrinho que chegou na minha mão. E não é pressão de ninguém que tá aqui, tá? Muito longe disso, né? Mas tem um quadrinho que é Love Story, que eu recebi uma recomendação, sabe? E é da Brasa. E, sabe, o Lobão, ele falou assim, nossa, eu acho que você vai gostar, hein? Eu falei, então, esse é o próximo que tá na fila. Aí depois eu vou ler o Tirinhas do Barry, porque é muito bonitinho, ó. Ele tá muito bonitinho aqui. Eu falei, é muita fofura. Só que eu tenho medo de chorar, entendeu? E detalhe que ela é muito exigente, então a gente tá só esperando, assim... Resenha. Eu sou exigente! Tu disse isso, não foi? Ontem. Não, pera lá. Depende com o quê? Tem coisas que eu não tenho escrúpulos. A minha indicação foi isenta, tá? Mas é isso, tem alguns... E também tem alguns da Mistifório. Eu tenho tanto da Mistifório quanto da Brasa agora em casa pra ler, né? Não vai me faltar a opção. O Mad Marx tem alienígenas, tem um Trump robótico, talvez não seja o seu preferido, mas dá uma chance, você vai gostar. Muito bonitinho, eu tenho medo de Sorvete e quadrinhos, é uma combinação perfeita. Mas pessoal, gente, muito obrigado por esse lançamento, pela inauguração da revista que agora está disponível em nosso site e na loja da Brasa e em breve em todos os lugares do Brasil que a gente vai se enfiar. Porque o segredo de quem faz quadrinho é se enfia em todo lugar possível para vender o seu quadrinho. É assim que funciona. E então fica o super agradecimento ao Maurício por colar aqui, fazer essa super viagem que foi incrível conhecer Porto Alegre, e fica o agradecimento à Lana, a Samantha, o Lobo, a Brasa inteira. E Brasa faz muito sentido quando a gente chega aqui com o calor que tava, né? E esperamos que não seja o último lançamento realizado aqui na Brasa. E fica o agradecimento a todos vocês aí, pessoal. Valeu, siga a Mistifório e mistifório.com. É isso aí, gente. Obrigado.